Hi Gus, aqui é a professora de inglês, Teacher Katia, e nós estamos aqui para revisar com vocês o passado simples dos verbos, ok? Então vamos começar. Simple past é um verbo em inglês que corresponde a todas as formas verbais do passado em português, certo? E ele é usado para descrever uma ação que aconteceu e se encerrou no passado. O verbo que nós vamos ver hoje é o verbo regular, certo? Qual é a característica dele? Ele tem na sua terminação ed. Vamos ver alguns. Primeiro, nós estamos vendo as regras de verbos regulares, certo? Nós sabemos que a regra geral é simplesmente acrescentar ed. Mas tem alguns verbos que a gente tem que ter um pouco de atenção. Por exemplo, verbos já terminados com e, a vogal e. O que é que acontece? Nós vamos simplesmente acrescentar o d. Exemplo, to arrive, to like. O que foi que aconteceu aqui? Eu simplesmente acrescentei um d, certo? A mesma forma, like, like it, ok? Temos também aqui um exemplo de dois verbos terminados com y. Agora, atenção, esse y vem precedido de uma consoante. Sempre que o verbo terminou com y e esse y, antes do y vem uma consoante, o que é que vai acontecer? Nós vamos retirar o y, que foi o que ele fez aqui, e no lugar do y acrescentar ied, ok? To try, try it, certo? E na última, nós temos dois verbos, to prefer e to stop. Então, quando o verbo ele vem com consoante, vogal e consoante, nós vamos repetir a última consoante aqui, vocês estão vendo que é a letra R. Nós vamos repetir essa última consoante antes de acrescentar ed. Aí a mesma coisa, stop. Stop it. Dois P's, certo? Antes de acrescentar ed, certo? Então, esses são os verbos regulares. Verbos regulares são regulares porque todos eles são acrescidos de ed. É uma regra geral para eles. Aí nós vamos falar agora dos verbos irregulares, certo? Por que são chamados de irregulares? Porque eles têm formas distintas, certo? No livro de vocês, vocês vão encontrar uma tabela de verbos irregulares. Aí vocês podem observar que cada verbo tem uma apresentação diferente. Por exemplo, have. Passado de have é had. Leave. Left. Say. Said. Go. Went. Então, vocês podem observar que não tem uma regra geral para eles, certo? Cada um tem a sua forma no passado simples. Aí vocês podem consultar o livro de vocês, eu acho que é uma folhinha que tem. Isso. E nessa folhinha tem os verbos irregulares, uma lista de verbos irregulares, certo? Vamos falar agora da forma interrogativa, certo? Lembrando que em inglês, quando nós falamos sobre verbos, a gente sempre explica a forma afirmativa, interrogativa e negativa. Então, no passado simples também. Em forma interrogativa, o que é que vai acontecer? Nós vamos usar um auxiliar, certo? O auxiliar é chamado de did. Esse did, ele não tem significado, certo? Não tem tradução em inglês. É só para dizer que aquela frase, além de estar no passado, está na forma interrogativa, ou seja, é uma pergunta. Então, olha, eu coloquei dois exemplos aqui para vocês verem. He slept well last night. Então, ele dormiu bem noite passada. Então, aqui eu quero fazer uma pergunta, né? Em português, eu simplesmente
falaria, ele dormiu bem semana passada, mas em inglês nós vamos acrescentar o auxiliar. Esse auxiliar, que eu já falei para vocês que é did, deve estar no começo da frase e a interrogação no final, certo? Aí agora vocês estão vendo, olha. Did he sleep? Observe os verbos. Verbo slept e sleep. A diferença deles dois, né? São grafias diferentes. Então, atenção. Quando a frase estiver no passado simples e eu devo acrescentar, se eu quero formar uma frase interrogativa, eu devo acrescentar o auxiliar did e devo também modificar o verbo para a sua forma básica, certo? Que é a forma infinitiva sem to. Certo? Então, o verbo ele volta para a sua forma básica, tá certo? Aqui também, ó. She lived in London. Eu morei em Londres há 10 anos atrás. Então, pergunta, ela morou em Londres há 10 anos atrás. Então, foi o que eu fiz. Acrescentei did, modifiquei o verbo, tirei o de, né? Porque esse aqui é um verbo terminado com e. E acrescentei interrogação no final. Pronto. Lembrando, did não tem significado, não tem tradução. É só para indicar que esta frase está no passado simples, ok? Forma negativa. Na forma negativa, usamos o auxiliar did not ou didn't, certo? Que é a forma contrária e a forma mais usada. Então, nós temos mais 2 exemplos. A mesma frase, só que agora eu vou dizer, ele não dormiu bem a noite passada. Então, é só acrescentar o não. Ele não dormiu. Qual é o auxiliar do passado simples? Didn't. Então, he didn't sleep well last night. Ele não dormiu bem noite passada. A mesma coisa aqui, ó. She didn't live in London. Ela não morou em Londres há 10 anos atrás, tá certo? O verbo volta para sua forma básica e acrescenta-se o auxiliar sempre antes do verbo, ok? Terminamos nossa apresentação. Bons estudos e bye bye!